Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical e hoje nós vamos falar sobre um texto que eu publiquei no nosso boletim que fala sobre o sofrimento, o que devemos fazer enquanto estamos sofrendo. É um assunto que tem se tornado recorrente por causa dos acontecimentos recentes, né? Essa pandemia que parece estar chegando aí a um nível de platô, um nível que já daqui a pouco começa a baixar cada vez mais, porém vem a preocupação de que possa acontecer uma segunda onda de contaminação. Fora isso, a economia, entre outras coisas que podem ter, de certa forma, influenciado a nossa vida. Além disso, existem pessoas que perderam alguém, algum conhecido, algum ente querido, ou então estão com medo de perder pessoas que têm seus pais já idosos, seus pais mais velhos, pessoas que são já da faixa de risco, então isso incomoda muito e traz um grande sofrimento. Não adianta nós fingirmos que isso não nos preocupa, porque nós estaríamos mentindo. E infelizmente o que acontece nos nossos dias de redes sociais, é que muitas vezes nós, quando olhamos ali e nos comparamos com as outras pessoas, nós acabamos ficando mais triste ainda, porque nas redes sociais a gente apresenta aquilo que a gente acha que é o melhor. Então a gente apresenta sempre bem vestido, sempre feliz, sempre viajando, sempre comendo bem, sempre assim na maior alegria. Ninguém nunca vai postar que está desempregado, passando por uma grande necessidade e entre outras coisas. Nós vamos sempre postar aquilo que a gente quer que as outras pessoas aplaudam, não algo que vá nos denegrir. E o que acontece? O que acontece é que a gente assiste, nós ficamos muitas vezes um tempo até exagerado nas redes sociais, e nós acabamos pensando que a vida de todo mundo é assim, menos a nossa. Então, um exemplo bem rápido: se você não foi viajar, você vai ver ali no seu Instagram, no seu Facebook, não sei, talvez 10 pessoas que foram para a praia, mas você não pensa que dos seus 500 amigos, apenas 10 foram para a praia. Os outros 490 não postaram nenhuma foto porque estão em casa igual você, sofrendo. Mas aqueles que postaram é aqueles que querem mostrar algo, e muitas vezes é algo até completamente editado, completamente falso. É uma ideia que a gente não deveria se comprar. Mas isso nos traz sofrimentos pela comparação. Parece que somente nós sofremos e que os outros estão sempre felizes e vivendo como se não houvesse amanhã. Então hoje nós vamos ver um texto de Atos 16 que fala sobre o sofrimento e um jeito que eu espero que fique bem claro para vocês, que às vezes o sofrimento acontece de uma forma que nós não teve influência nossa. Pelo contrário, essa história é a história de Paulo e Silas indo para a cidade ali da Macedônia, em Filipos, onde que tudo o que acontece com eles não eram da vontade deles, e na verdade era da vontade de Deus. No capítulo 16, se você puder abrir a sua Bíblia, puder pausar o vídeo e abrir a sua Bíblia em Atos 16, você verá nos primeiros versículos que Paulo queria ir para outro lugar evangelizar. Essa é a segunda viagem de Paulo, e Paulo escolhe, juntamente com Silas, um outro lugar que não é Filipos. Só que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, impede que ele vá para esse outro lugar e fala que ele deve atravessar a Macedônia e evangelizar agora a cidade de Filipos, que é uma cidade dominada pelo Império Romano e que tem muitos gregos também vivendo ali. Então, a grande maioria era de gregos e romanos, gentios, como a Bíblia chama, aqueles que não são judeus, a Bíblia coloca ali como os gentios. Então, Paulo vai para um lugar que ele não estava nem esperando. Ele simplesmente segue a vontade de Deus, como um bom missionário deve fazer, e ele vai para uma cidade onde ele não tinha a menor pretensão de ir. E chegando lá, acontece diversos eventos
que são eventos de Paulo e Silas pregando o evangelho. Ele prega o evangelho para Lídia, ele consegue ali pregar o evangelho para outras pessoas que são mais próximas de Lídia, da família dela. Só que o que acontece ali no meio do versículo, do capítulo 16, é que existe uma mulher que ela está possessa de um espírito adivinhador. Espírito adivinhador é um demônio. E esse espírito adivinhador ficava tentando, como o próprio nome diz, adivinhar algumas coisas que ia acontecer. E essa mulher, com um demônio, seguiu os apóstolos, seguiu ali os Paulo e Silas, dizendo que eles eram grandes homens de Deus, até que aquilo irritou tremendamente Paulo. Ele vira, ele expulsa o demônio dessa mulher, e a partir daí começa uma história completamente esquisita. Por que esquisita? Porque se tem algum endemoniado, vamos imaginar aqui que você está no centro aí de Jair Carvalho, e no centro de Jair Carvalho aparece um endemoniado, e alguém vai lá e expulsa desse endemoniado. É claro que nos nossos dias é algo dificílimo de acontecer, mas vamos supor que alguém vá lá e tem o endemoniado e expulse o demônio dessa menina. As pessoas ao redor ficariam surpresas e ficariam gratas, porque essa menina sofria, ela era escrava, e além de ser escrava, ela tinha ali que gerar esse lucro através de um espírito adivinhador. Só que a cidade de Filipos, pelo contrário, fica super revoltada por Paulo ter ajudado, porque não era para ajudar, era para deixar a pessoa com o próprio demônio ali. Então eles ficam revoltados porque eles perderam o lucro, agora não tem mais espírito adivinhador, agora a menina não tem mais utilidade para eles, e eles levam Paulo para uma praça, a praça da cidade, e fazem ali um julgamento, mas não é um julgamento correto, né? É um julgamento que você vai no tribunal, não é um julgamento que você ali tem seu, vamos colocar nos nossos dias, tem um advogado, tem um juiz, tem ali pessoas que vão analisar se você é ou não é culpado. Não, eles levam no meio da praça e a sentença é uma sentença injusta. Porque eles falam que Paulo e Silas estão fazendo uma algazarra na cidade, indo contra o Império Romano, que isso não tem menor cabimento. Eles apenas ajudaram. Veja, eles estão sofrendo porque eles ajudaram. Quantos de nós já não passamos por isso? Você vai ajudar alguém e acaba sofrendo por ter ajudado essa pessoa. Aconteceu isso com Paulo e Silas. E eles foram para essa praça e tiveram um julgamento totalmente injusto. E além disso, Paulo e Silas, eles tinham também a cidadania romana, eles eram romanos. Então eles não poderiam de forma alguma receber os açoites que eles receberam. Um romano nunca apanhava com açoite. O açoite era algo destinado às outras nacionalidades, porque isso ficava na sua pele, as marcas. E um romano nunca poderia acontecer isso. Então já acontece que eles tomam um castigo que é injusto. Eles são romanos, eles têm o direito de não tomar esse castigo. Claro, deveria ser outro castigo, mas menos o dos açoites. Um castigo para um romano, não sei o que seria. Você pode colocar castigos mais leves, mas nunca um castigo onde deixe a marca física nessa pessoa, a não ser que seja algo grave contra o império, que aí sim levaria até mesmo à morte dessa pessoa. Agora, caso fosse algo leve, não receberia esses açoites de forma alguma. Bom, depois deles receberem os açoites, eles ainda são presos. Vejam, Paulo e Silas são açoitados, eles são presos por ajudarem. É por isso, por pregarem o evangelho, por levar a salvação para um lugar onde eles nem queriam ir, porque eles não iriam lá inicialmente, um lugar que Deus mandou, olha, vai lá, fala, cura, faz ali, tira o espírito possesso dessa menina, os ajude, mostre para eles o evangelho, e eles vão, fazem a vontade de Deus e sofrem por isso. Se fosse eu e você, talvez aqui nós já estaríamos murmurando, talvez aqui nós já estaríamos falando contra Deus, perguntando: Deus, eu estou fazendo a sua vontade e eu ainda estou sofrendo por conta disso. E o que acontece na nossa igreja que eu digo igreja brasileira, é que muitos parecem que retiraram da sua Bíblia essa história de Paulo e Silas, porque eles falam que quando você se converte, o sofrimento acaba. Quando você se converte,
você era feio, você não tinha carro, você não tinha esposa, você não tinha nada, e aí você foi para uma determinada igreja, que você sabe qual é essa igreja, você já deve estar falando aí, seus problemas todos acabaram. Só que aí você vai 1, 2, 3 anos e você continua o mesmo e as suas dívidas apenas aumentam. Por quê? Porque o evangelho verdadeiro não está prometendo isso. Não está prometendo uma vida sem sofrimento, uma vida sem dor, uma vida que todas as vezes que você fizer o que é correto, você vai ser aplaudido. Pelo contrário, se você está fazendo o que é correto para o aplauso das outras pessoas, você tem um pecado chamado orgulho, chamado vaidade, e você não está fazendo para a honra e glória de Deus. Então, nesse momento, se Paulo e Silas estivessem ali naquele local, querendo a sua glória, não a glória de Jesus Cristo, eles estariam dentro da prisão com certeza falando mal, falando que estavam ali para fazer o bem pelaquela cidade mal agradecida, e agora eles estavam presos. Nós vemos ali em Atos, no capítulo 16, a partir do versículo 25, então a solução de Paulo e Silas para o sofrimento deles. Você deve pensar, agora vem o versículo, né? Agora vem aquilo que vai explodir e vai falar, pronto, eu tenho aqui o segredo para que eu possa passar pelo meu sofrimento. O que acontece é que não é um segredo, é algo que a igreja já sabe, mas é algo que a igreja não faz. É algo que eu já sei e muitas vezes eu negligencio isso e não faço. Porque Paulo, sofrendo ali, amarrado, preso com seus pés ali nos grilhões, numa prisão romana do primeiro século. Imagine qual é a situação deplorável desse lugar. Ele está ali e a Bíblia diz que ele ora, que ele canta louvores e ele prega a palavra. Veja, novamente, ele ora, ele canta louvores e ele prega a palavra. São três coisas tão simples, mas que nós negligenciamos tanto, e nós não, muitas vezes, fazemos todas as outras coisas ao invés de fazer aquilo que é simples e correto e adequado nos momentos de sofrimento. Porque olha só, a única pessoa que pode resolver o nosso sofrimento é Deus. Por que que nós não levaríamos para Ele toda a nossa dor em oração? Veja, a única pessoa que nos deu a vida, que realmente morreu por nós e fez com que nós pudéssemos ganhar a salvação eterna, é Jesus Cristo. Por que nós não ofereceríamos louvores a Ele? Veja, se nós somos salvos e nós desejamos que outras pessoas também conheçam essa maravilhosa graça, por que que nós não pregaríamos para elas? Mas nós esquecemos de fazer o básico e mudamos totalmente a nossa direção, continuando com o nosso sofrimento. O que acontece nessa história de forma tão assim milagrosa é que Deus usa um evento natural para mexer com aquilo. Na cidade de Filipos, alguns historiadores dizem que era normal ter terremoto. Acontecia diversos terremotos ali. Mas o que acontece? Deus pega um fenômeno natural, que é um terremoto, e ele faz com que o terremoto seja tão grande que abra as celas e que quebre os grilhões das mãos dos prisioneiros que ali estavam. Então, Deus usa algo natural. Deus usa um fenômeno da natureza que já havia acontecido outras vezes em favor daqueles homens que estavam sofrendo, mas ao invés de murmurarem, eles oram, eles cantam, eles louvam ao nosso Deus e eles pregam a palavra àqueles que não têm ainda, ao invés de ficar ali apenas resmungando. Então o próprio Deus faz com que eles sejam agora libertos. E aí você deve estar pensando, imagine aqui uma cadeia, vamos colocar uma, lembrando do famoso Carandiru, que agora é apenas uma estação de metrô. Antigamente, para os mais velhos, existia uma prisão ali. Se você é muito novo e não lembra da prisão ali, sinto muito. Mas tem o pessoal que é mais velho, na verdade eu sinto muito por quem lembra, né? Porque é muito mais velho aí na sua idade. Então, se você lembra ainda do Carandiru, é um sinal de idade. E aí, o Carandiru, vamos imaginar que de repente acontece um tremor em São Paulo e as portas do Carandiru se abrem. E além disso, os guardas estão dormindo. Você acha que ficaria alguém ali? Você acha que os prisioneiros falam assim, não, gente, peraí, não, que isso?
Eu não vou fugir não, eu vou ficar aqui no meu cantinho, mesmo tá tudo aberto. Na primeira oportunidade, muitos fugiriam. O que aconteceu naquela época? O que aconteceu é que quando os grilhões são aquelas algemas que ficam no pé, nas mãos, quando os grilhões se rompem e as portas se abrem, os presos têm tanto medo do Deus de Paulo e de Silas que eles não têm coragem de fugir. Porque se esses homens que dizem servir o verdadeiro evangelho apenas com a sua oração, olha só esse apenas, né, entre aspas, apenas com a sua oração e apenas com os seus louvores, conseguiram fazer com que toda a terra tremesse, imagina o que eles poderiam fazer se tentassem fugir. Só que aí o carcereiro acorda, olha para aquela situação e ele pensa, os presos fugiram, então eu vou me matar. Na verdade, essa atitude dele, ele está antecipando, porque se realmente os presos tivessem fugido, ele estava tirando uma soneca nesse momento. Ele estava dormindo. Então, com certeza, os chefes dele, os generais romanos, iriam matá-lo. E quando Paulo vê isso, fala para que ele não cometa uma coisa dessa, de forma alguma. O carcereiro entra na prisão, se ajoelha perante Paulo e pergunta: o que que eu posso fazer então para ser salvo? Paulo apresenta o evangelho para o carcereiro e fala: creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. O carcereiro crê, o carcereiro então é batizado como sinal dessa crença em Jesus Cristo. O batismo é um sinal externo onde todas as pessoas veem aquilo que já aconteceu dentro do seu coração, um coração regenerado, um coração com fé. E além de ser salvo, ele leva Paulo e Silas para sua casa, come, se alegra e toda a casa dele também é salva. Veja só, no final do texto há uma palavra bem enfática ali dizendo alegria. O que que isso tem para trazer para nós hoje? Primeiro, nós temos que saber que nem todo sofrimento é causa de pecado. Pelo contrário, muito do aquilo que nós sofremos é por fazer a coisa certa. Ainda mais na sociedade na qual nós vivemos. Hoje em dia, quando você faz aquilo que é correto, quando você diz aquilo que a Bíblia diz, você pode esperar perseguição ao invés de aplauso. Ninguém vai te aplaudir por ser cristão, ninguém vai te aplaudir por querer seguir a palavra de Deus, ninguém vai te aplaudir por quando você vai na política, quando você vai nas suas redes sociais, quando você vai em qualquer outro âmbito que não seja o âmbito religioso e você dá a sua opinião de maneira enfática, as pessoas não vão te aplaudir. Pelo contrário, elas vão te perseguir, e isso a Bíblia já deixa claro desde Gênesis até Apocalipse. Além disso, muitas vezes nós vamos sofrer por tentar ajudar o próximo. Quem nunca já sofreu por isso? Uma vez eu estava com muita vontade de ajudar e estava numa época fria. Eu reuni mais dois amigos, nós naquela fé, mas sem o conhecimento, pegamos ali alguns agasalhos e eu fui levar esse agasalho para os mendigos que ficam ali perto do Belém, da estação Belém. Vocês já devem ter visto alguns que ficam lá. E eu fui ajudar, e quando eu comecei a pregar o evangelho para um desses homens que estavam lá, ele estava bêbado, olha só que sabedoria minha, evangelizar um bêbado, como se ele fosse compreender alguma coisa ali. E ele começou a falar diversas palavras de baixo calão, começou a me ofender. E até quando ele estava me ofendendo, geralmente eu não ligo, eu fico na minha, com essa mesma cara que eu tenho, eu não ligo se a pessoa me ofende. E aí ele começou a ofender Jesus, e naquilo eu fiquei muito irritado, fiquei muito, muito bravo mesmo, e pensei até depois sair de lá e falar assim, então tudo bem, então você quer ir para o inferno, eu não vou te impedir de ir não, você pode ir à vontade. Geralmente, quando nós perdemos a nossa sabedoria e nós temos esses casos dentro da, na nossa vida, a gente fica revoltado porque a gente estava tentando ajudar, a gente estava tentando fazer o bem e essa pessoa não aceitou. Só que se você está fazendo o bem para os demais, esperando uma recompensa dessas pessoas, você não está fazendo bem algum. Pelo contrário, você está fazendo aquilo por vaidade, você está fazendo aquilo somente por orgulho. A mesma coisa acontece com pessoas que vão distribuir sopa, ou distribuir roupas e distribuir algumas coisas para moradores de rua, tiram aquela selfie,
tira aquela foto com a pessoa e posta lá no seu Facebook que está ajudando, porque na verdade ela só queria aquela foto. Então, muitas vezes nós vamos ajudar as pessoas e nós não vamos receber nada de bom em troca. E nós já temos que fazer esperando isso mesmo. Nós temos que esperar as bênçãos, nossas bênçãos vindas da mão do próprio Deus, não da mão das pessoas. Porque senão nós só vamos nos frustrar. E nós vamos parar de fazer aquilo que é bom por causa dos outros. Quando a Bíblia manda que nós façamos o que é bom, as boas obras, por causa do nosso Deus. Porque nós sabemos quem Jesus Cristo é, nós fazemos boas obras. Lá em Efésios diz isso. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Um cristão que não faz boas obras, ele deve rever a sua fé, porque talvez ele nem seja cristão. Ele está simplesmente sendo enganado. Só que nós devemos fazer sem pensar em receber algo em troca. Muitas vezes nós vamos ajudar até pessoas da própria igreja que não têm sabedoria, e ao invés de nós recebermos um obrigado, nós receberemos coisas ruins, nós receberemos perseguição, nós receberemos ofensas, e isso é natural, isso vai acontecer. No caso de Paulo e Silas, é categórico. O problema está na nossa resposta. Como nós devemos responder, então, os nossos sofrimentos? Como já disse anteriormente, você já deve saber, nós devemos responder com oração, louvores e pregação da palavra. Veja, o momento de Paulo era um momento que ninguém queria estar ali orando, cantando e pregando. Não adianta você ser hipócrita e dizer que você, na situação dele, estaria fazendo isso, que você não estaria. Ele não estava ali sentindo alegria de fazer tudo aquilo. E eu digo que ele não estava sentindo se fosse num sentido humano. Mas Paulo, por ter compreendido que tudo aquilo era um direcionamento do próprio Deus, ele teve uma verdadeira alegria. Ele pôde orar, ele pôde cantar, ele pôde pregar a palavra, porque ele sabia que a história dele estava sendo guiada pelo próprio Deus. Foi o próprio Deus que mandou ele para lá. Foi o próprio Deus que fez com que tudo aquilo acontecesse para que ele fosse preso. Então, o próprio Deus também iria ao resgate dele. E se Deus não fosse ao resgate dele e quisesse a morte dele, Paulo já falava, para mim morrer é lucro. Por que ele dizia isso? Porque ele não amava a própria vida? Não, porque ele sabia que se fosse para morrer pelo Evangelho ele daria a própria vida, porque ele estava ali para servir a Deus. Eu não sei em qual momento da vida você está, eu não sei em qual momento o que você tem passado ultimamente nesses últimos meses, ainda mais dentro dessa pandemia, mas eu quero te mostrar que há uma solução para o nosso sofrimento, e essa solução é muito mais simples do que muitos gurus aí estão oferecendo. Que você comece então a colocar tudo aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você comece a orar mais, que você comece a colocar os seus problemas no lugar correto, o único que pode resolver nossos problemas, que é o Senhor Jesus Cristo. Que você possa dizer para Ele com seu coração aberto, sem medo das suas palavras. Diga para Ele aquilo que você realmente pensa. Diga para Ele aquilo que você realmente acha. Fale isso para o nosso Senhor, para que Ele transforme o seu coração. Mas enquanto você faz isso, não pare de louvá-lo, não pare de adorá-lo, não pare da sua comunhão com outras pessoas que são da sua igreja, aqueles que têm a oportunidade de ir aos cultos que vão, aqueles que não têm oportunidade ainda, que possam acompanhar ali de forma online mesmo, junto com seus irmãos, mandando uma mensagem um para o outro, mas sempre louvando o nosso Deus. E por fim, pregando a palavra e esperando. A coisa mais difícil que nós temos que aprender como cristãos é a espera. Só que o cristão não é aquele que senta e fica chorando e ele espera sem fazer nada. O cristão é aquele que a nossa espera ela não é passiva. A nossa espera é enquanto Deus não me responde, eu oro. Enquanto Deus não me responde, eu louvo. Enquanto Deus não me responde, eu prego. Porque essa ideia de que Deus não está respondendo é uma ideia somente humana. Porque, na verdade, a nossa vida toda é guiada por Ele e pelo Espírito Santo. Eu espero que você tenha um ótimo domingo, se você está vendo isso no domingo, no horário da manhã. E eu espero vê-los mais logo em breve. Então, que Deus abençoe, que você possa colocar em prática isso
que não seja simplesmente mais uma aula que você assistiu para cumprir uma tabela, mas que seja algo que você coloca em prática agora. Agora mesmo, você desliga esse vídeo, você sai do seu celular, que você vai orar, que você vai dobrar o seu joelho, que você vai colocar os seus problemas aos pés da cruz, porque somente Ele pode resolver. Um bom dia e até mais. E agora tem aquele momento que você fica esperando eu terminar o vídeo, e eu fico indo até lá no final. Tchau.